Olá, turminha! Hoje nós vamos dar início ao capítulo 2 do livro de vocês, que tem como título A Composição da Atmosfera. Então, nesse capítulo, a gente vai ver quais são os principais componentes, que formam o ar. A gente vai estudar um pouquinho sobre essa atmosfera, quais são as camadas que existem na nossa atmosfera, tá? Então, o que seria suficiente para a vida na Terra? Eu vou falar para vocês aqui alguns pontos, algumas coisas, que nós precisamos para que exista a vida na Terra. Uma delas é a presença do oxigênio. O oxigênio, que é o ar que nós precisamos inspirar para que ocorra a nossa respiração, em seguida vem a expiração, e que a gente possa sobreviver no planeta, porque o gás oxigênio é necessário para o funcionamento do nosso corpo. É preciso também a existência do gás carbônico, A gente vai ver mais na frente que nós, aqui no planeta, precisamos do gás carbônico, porém, não nas quantidades que ele está no momento. A gente vai estudar isso aí um pouquinho mais na frente. Para que exista a vida no planeta, também é necessária a presença da água, é necessário uma temperatura adequada e, com isso, é necessário a existência de uma atmosfera, onde essa atmosfera tenha a presença de oxigênio, de gás carbônico, de água e que essa temperatura dessa atmosfera ela seja uma temperatura adequada para que a gente consiga sobreviver aqui no planeta. Então, isso aqui são algumas das características, que o planeta Terra precisa ter para que exista vida nele. A nossa atmosfera terrestre é a camada de ar que envolve a Terra. É a matéria gasosa que envolve o nosso planeta. Então, toda a parte do nosso planeta é composta por ar. A gente diz que isso é a atmosfera da Terra. É a camada de ar que envolve o planeta. Qual a importância da atmosfera terrestre? A atmosfera ela contém gases como oxigênio, utilizados por muitos seres vivos para a respiração, e o gás carbônico que as plantas utilizam para fazer a fotossíntese. Quem já foi meu aluno ano passado, a gente já estudou um pouquinho sobre a questão da fotossíntese no 6º ano, e a gente viu que no processo de fotossíntese, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso novamente lá na frente, as plantas elas capturam a energia do sol, a água e o gás carbônico que a gente libera pela nossa expiração, que é a soltura desse gás que a gente libera de dentro da gente, e transforma isso em seu alimento, que é a glicose. E no momento em que a planta faz essa fotossíntese, que é pegar esses 3 componentes, luz do sol, água e gás carbônico, e transformar em glicose, que é o alimento que a planta precisa, ela libera o oxigênio. E esse oxigênio que a planta libera é o oxigênio que vai servir para a nossa respiração. Então, nós fornecemos o gás carbônico, também conhecido como dióxido de carbono, para as plantas. As plantas precisam desse gás carbônico para fazer a fotossíntese. E quando ela faz a fotossíntese, ela libera o oxigênio para a gente respirar. Ou seja, nós dependemos das plantas e as plantas dependem de nós. Para que exista vida no planeta, tem que existir esse ciclo aqui. É o ciclo de a gente fornecer gás carbônico para as plantas e as plantas fornecerem oxigênio para nós, seres vivos, seres que respiramos o oxigênio. Então, esse ciclo aqui é bastante importante para que exista a vida no planeta. Além disso, a atmosfera ela nos protege dos raios solares. A gente vai ver mais na frente como é que esse processo de proteção da nossa atmosfera em relação aos raios solares acontece, tá? Então, outra característica da atmosfera é nos proteger dos raios solares. A gente vai ver mais na frente com detalhe. Outra característica também da atmosfera é que ela absorve e retém parte do calor proveniente do Sol, mantendo a temperatura do planeta adequada para que exista vida. Mais na frente a gente vai ver que os raios solares, eles entram no planeta Terra, mas uma parte deles é devolvida, Porque os raios solares, eles não conseguem entrar todos, totalmente aqui para ser levado para o planeta Terra. Uma parte dele volta
para o espaço. A gente vai ver também mais na frente como é que isso acontece e a importância disso aqui acontecer. Tá? Então, outra característica é que a atmosfera da Terra ela absorve parte do calor proveniente do Sol. Outra coisa importante, né, que a atmosfera ela faz aqui na Terra é a desintegração da maioria dos meteoroides que atingem a Terra. Ou seja, por aqui na atmosfera da Terra caem vários meteoros, né, que vêm do espaço, né? E o que é que acontece? Quando esse meteoro vem do espaço, que ele é chamado de meteoroide, a maioria das vezes ele se desintegra em pedaços menores, de forma que quando ele cai na Terra, em forma de meteorito, esses meteoritos quando caem na Terra, eles são em tamanhos reduzidos. Se não houvesse essa questão da atmosfera da Terra interferir nesses meteoros, iam cair vários meteoros aqui no planeta Terra e poderiam causar vários desastres, né? Imagina aí uma pedra enorme, quente, caindo em cima de algum local, os buracos que iam abrir na velocidade que ela vem. Só que o que acontece? As temperaturas da atmosfera fazem com que esse meteoro ele se desintegre, ele se parte em pedacinhos menores, fazendo com que eles não caiam na Terra em tamanhos grandes. Então, essa é outra importância da atmosfera para a gente, né? Que ela nos protege em relação à entrada desses meteoros aqui na Terra em tamanhos maiores. Bem, outro fato importante, né? Outra importância da atmosfera para que tenha vida aqui no planeta Terra é a redistribuição da água evaporada da superfície terrestre na forma de chuva. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando a água do planeta evapora, tanto pela transpiração das plantas, como pela evaporação das águas, do suor, evaporação dos oceanos, das piscinas, essa água ela é evaporada pelo calor do Sol, ela vai formar as nuvens e volta para a Terra em forma de chuva, na maioria das vezes. Então, esse ciclo da água, né, que quem foi meu aluno ano passado estudamos sobre isso também, faz com que a água ela nunca acabe. Então, quando eu digo que a água do planeta nunca vai acabar, é devido ao ciclo da água. Quando eu falo que a água nunca vai acabar, é a água no modo geral. Não estou me referindo à água doce, tá? Porque a água doce, vimos o ano passado e iremos ver também esse ano, que ela está numa quantidade muito pequena e um dia realmente ela pode acabar, caso a gente não tome as nossas providências agora, né? Mas o ciclo da água, que é o ciclo como um todo, faz com que a água que evapore retorne para a Terra. E isso acontece também na atmosfera. Essa condensação, né, que é a formação da nuvem e em seguida a precipitação dessa nuvem em forma de chuva, acontece devido a essas mudanças de temperatura que existem na atmosfera. Então, nossa água também existe devido a essas temperaturas da atmosfera fazerem com que essa água ela retorne aqui para a Terra e a gente use essa água novamente. E quais são os componentes que existem no ar? O ar ele é composto de diversas substâncias, tá? Mas aqui existe em maior quantidade o nitrogênio. O nitrogênio é um gás que está presente na atmosfera em cerca de 78%. Em seguida, nós temos o oxigênio, que corresponde a cerca de 21% do gás, né, atmosférico. 0,03 gás carbônico e 0,97% outros gases. Então, vocês podem observar que os componentes do ar atmosférico, em relação à porcentagem de qual existe mais e qual existe menos, não é o oxigênio que está em maior quantidade. O gás que está em maior quantidade aqui na atmosfera é o nitrogênio, em segundo lugar que é o oxigênio. E o gás que a gente precisa para a nossa respiração, né, para que a gente sobreviva, é o gás oxigênio. Você acha que existe água no ar? E se existe água no ar, em qual estado físico ela estaria? Então, outro componente do ar, além dos gases que eu falei para vocês, é a água. No ar existe água num determinado estado físico que vai permitir com que a nossa respiração aconteça de forma adequada. Se não fosse o ar, se não fosse a água existente no ar, a gente não conseguiria respirar direito, porque o ar ele entra muito ressecado na nossa narina. Então, existe o vapor de água para ajudar a nossa respiração. E essa água que existe no ar encontra-se no estado gasoso.
No ar, a gente não consegue ver, mas existe água no estado de vapor ou no estado de gasoso, que vai fazer com que ocorra a nossa respiração, né? Nossa inspiração e expiração, de forma correta. E a gente vai ver que quanto mais úmido o ar estiver, quanto mais água no estado gasoso o ar estiver, é melhor para a nossa respiração, para que ela aconteça, né, da melhor maneira possível dentro dos nossos pulmões. Não sei se vocês já ouviram falar, outra coisa também que está sempre presente na atmosfera é a questão da umidade. Aqui no Rio Grande do Norte, por a gente estar localizado no litoral, né, existe muita evaporação das águas dos mares, né, dos oceanos, e essa evaporação, ela deixa o ar úmido, ou seja, a umidade do ar, ela está relacionada à quantidade de água que existe no ar. Se você mora numa região onde essa quantidade de água não exista, né, essa evaporação dessa água, essa água no estado gasoso na atmosfera da Terra, a gente diz que esse lugar tem uma umidade baixa. Então, locais que não estão localizados nas margens, né, onde tem oceanos, e locais onde também não tenha muita vegetação, existe pouca liberação de água. E com isso, a umidade desses locais é bastante baixa, podendo causar problemas respiratórios, podendo causar sangramento no nariz, né? Pode faltar até mesmo o oxigênio entrar de forma correta dentro dos seus pulmões. Então, por exemplo, em algumas vezes, né, eu já fui a Brasília 3 vezes, e Brasília é um local bastante seco. Lá a umidade de lá é muito baixa. Então, quando eu vou para lá, eu sinto a diferença na minha respiração, né? A narina fica ressecada, o nariz fica ardendo, às vezes meu nariz sangra, os olhos ficam bem ressecados por causa dessa umidade lá que é muito baixa. Então, tem locais que a umidade é alta e tem locais que a umidade é baixa. Então, quanto maior a umidade do local, melhor o nosso processo de respiração. Aqui eu trouxe uma manchete para vocês que diz assim: baixa umidade no Paraná exige cuidados com a saúde. Veja dicas de alimentação e como evitar problemas respiratórios. Como eu falei para vocês, quando a umidade de algum local está muito baixa, a gente tem que beber bastante água, né, para repor esse líquido que o nosso corpo está precisando, e ter cuidado com a alimentação, uma alimentação mais saudável, mais rica em frutas, né, para que o nosso organismo trabalhe melhor diante dessa baixa umidade, tá? No ar também podemos encontrar poeira, fuligem e micro-organismos. Então, além dos gases que compõem o ar, né, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, existe também o vapor de água, água no estado gasoso, e também existem outras partículas no ar que nem sempre são saudáveis para a gente, né? No caso aqui, a poeira, a fuligem, né? Fuligem são partículas pequenas, né, liberadas por automóveis, por queimadas. Dependendo da queimada, a fuligem, ela pode até entrar dentro da casa da gente e a gente perceber, né, aqueles pozinhos pretos. E também existem os micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, protozoários, que ficam circulando no ar, que muitas vezes podem causar algum tipo de doença quando entra no nosso sistema respiratório. Então, o ar, ele não contém só gases que a gente precisa para respirar. Tem o oxigênio que a gente precisa respirar, mas existem outros tipos de gases, existem micro-organismos, existe fuligem, existe poeira e existe o vapor de água, tá? É uma mistura de vários componentes. A quantidade de componentes do ar pode variar de acordo com diversos fatores, como algumas atividades humanas que lançam gases poluentes na atmosfera e promovem a eliminação da vegetação. Então, tem algumas cidades que elas são mais poluídas do que outras. A poluição, a quantidade de componentes que existe no ar vai depender também do ser humano que vive ali. Quanto mais emissão de gases poluentes, quanto mais queimadas, né, quanto mais esse lançamento desses gases poluentes na atmosfera existir naquele local, aquele local é considerado um local mais poluído do que outro que não tenha. Por exemplo, grandes fábricas e indústrias, elas se encontram em São Paulo. Então, São Paulo é considerada uma cidade muito poluída.
O ar de lá é muito poluído. Tem muitas partículas de poeira, de fuligem, micro-organismos, e principalmente devido a esse alto número de fábricas e indústrias que existem lá. Diferente daqui, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte é um dos ares mais puros que tem. Aqui nós não temos muitas fábricas, muitas indústrias, então a poluição daqui é bem menor. São Paulo, você já deve ter ouvido falar, lá é tão poluído, né, que às vezes o céu ele fica toda hora escuro, as nuvens elas ficam escuras. Por quê? Porque a poluição é muita. Então a nuvem, em vez dela ser branquinha como aqui, às vezes a nuvem ela tá escura e nem é de chuva, é de sujeira mesmo, de poluição. Então a quantidade de poluentes, né, a quantidade de componentes que podem existir no ar diferentes depende de como a humanidade, de como as pessoas daquele local vão agir, né? Então aqui, ó, muita poluição através de indústrias e fábricas, muita poluição dos carros, aqui muita poluição de queimadas, né? Então, dependendo do lugar, tem lugares que são mais poluídos do que outros. E em relação a esses gases, né, que existem na atmosfera, a gente viu que o oxigênio está em segundo lugar em relação à quantidade de gases, né, que existem na atmosfera. O gás oxigênio é o gás que é importante para a respiração dos seres vivos, né? Nós, seres vivos, respiramos o oxigênio para o nosso corpo poder funcionar. O gás oxigênio converte compostos presentes nos alimentos em gás carbônico e água. E com isso, os seres vivos usam esse gás para liberar a energia armazenada nos alimentos, através da respiração celular. As nossas células do nosso corpo, para que elas funcionem, é preciso o oxigênio dentro dela. A nossa célula ela realiza um processo chamado de respiração celular e para que essa respiração celular aconteça, nós temos que ter mandado oxigênio para dentro dessas células. Como? Através da nossa respiração. Nós respiramos, o oxigênio passa para a nossa corrente sanguínea, que é distribuído por todas as células do nosso corpo, para que o nosso organismo funcione. Então, esse gás oxigênio, ele é absorvido pelo nosso organismo, absorvido pelas células, para que haja respiração celular e o nosso corpo funcione perfeitamente como ele funciona todos os dias. Outra coisa também é que o gás oxigênio ele é responsável pela combustão, pelo processo de queima. O gás de cozinha, né, que serve para cozinhar, o combustível, que serve para os automóveis funcionarem, e a queima da vela, por exemplo, para que tudo isso aconteça, tem que haver a presença do oxigênio. O oxigênio é um gás que é responsável pela combustão. Se você acender uma vela, acho que você já deve ter visto esse experimento de acender uma vela. Deixou a vela acesa. Você conseguiu acender aquela vela porque no ar tem oxigênio. A partir do momento que você pegar um copo e cobrir essa vela, quando a vela consumir todo o oxigênio que tem ali dentro daquele copo, ela vai apagar. Por que a vela vai apagar se eu trancar ela com o copo, se ninguém assoprou a vela? Porque ali dentro do copo você vedou a quantidade de oxigênio, né? Você não fez o oxigênio do ambiente entrar mais ali no copo. Então, a vela consumiu todo o oxigênio ali do copo e a vela apaga. Porque a combustão ela só acontece se tiver o gás oxigênio presente. Então, você não consegue ligar uma vela se você estiver em algum local que não tem oxigênio. Você não consegue ligar o gás de cozinha se você estiver no local que não tem oxigênio. O combustível do automóvel não funciona se não tiver oxigênio. Tá? Então, o oxigênio é um gás também importante para que haja combustão e que a gente possa usar esse gás, né, como um combustível para que as coisas funcionem. E em relação ao ciclo do oxigênio? O oxigênio ele é produzido pela fotossíntese, como eu falei um pouquinho mais na frente, né? A fotossíntese é o processo que a planta fabrica o seu alimento e, a partir da energia do sol, da água e do gás carbônico e libera na natureza o oxigênio. Então, esse oxigênio ele é consumido pela respiração dos seres vivos, ele é consumido da combustão e ele é consumido também na decomposição. Quando os animais decompositores, que são fungos e bactérias, vão fazer a decomposição da matéria orgânica, né, daquele animal que morreu, daquela planta que morreu, ele também precisa do oxigênio para fazer essa decomposição. Então, a partir do momento que a planta libera o oxigênio, aí nós precisamos dele para combustão
para a respiração e para a decomposição. E essa decomposição vai devolver nutriente para as plantas crescerem, que vai fazer a fotossíntese, e isso vai acontecer tudo novamente. Por isso que o nome é ciclo, porque a partir de uma coisa vai acontecer outra, tá? Então, esse é o ciclo do oxigênio. E agora vamos falar um pouquinho sobre o carbono, que é o outro gás, né, que existe na atmosfera da Terra e que também é necessário para que exista vida no planeta. A fórmula química do gás carbônico é CO2, ele também é chamado de dióxido de carbono. Ele participa no processo fundamental da vida na Terra, como a fotossíntese, pelas plantas, pelas algas e algumas bactérias. As plantas e as algas, elas fazem a fotossíntese, né, para produzir o seu próprio alimento. E para que as plantas, as algas e algumas bactérias façam a fotossíntese, é preciso o gás carbônico. O gás carbônico liberado pela respiração dos seres vivos. E o gás carbônico, ele também é responsável pela manutenção da temperatura no planeta, que a gente vai estudar isso aí mais detalhadamente lá na frente. Como é que esse gás carbônico ele é responsável por manter a temperatura do planeta. Então, essas aqui são algumas das características principais do gás carbônico, né, que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. E o gás carbônico, ele é liberado na respiração, na decomposição e na combustão, que ocorre em veículos, fábricas e queima de florestas. Então, o gás carbônico, ele é absorvido pelas plantas. Se não existisse poluição, o gás que a gente produz na nossa expiração, né, o gás que a gente libera, que é o gás carbônico, já seria suficiente para as plantas pegarem esse gás, fazer a fotossíntese e liberar o oxigênio. Só que, além disso, existem a combustão, né, a queima, seja de veículos, de fábrica ou de florestas, que o ser humano realiza aqui na Terra, que faz com que esse gás carbônico ele fique em excesso no meio ambiente. Então, além da nossa respiração, nossa expiração, que libera o gás carbônico, ainda existem coisas que o ser humano faz aqui na Terra que também liberam gás carbônico. E nem sempre esse gás carbônico ele é absorvido pelas plantas, porque está em excesso. Tem mais gás carbônico do que planta para absorver esse gás carbônico. Então, esse gás carbônico ele fica rondando pela atmosfera do planeta. E mais na frente a gente vai ver alguns malefícios, né? Algumas coisas que esse gás carbônico, quando está em excesso na atmosfera, ele pode causar. Em relação ao ciclo do carbono, o ciclo do carbono ele acontece da seguinte forma. O gás carbônico ele é produzido pela respiração, como eu falei, pela decomposição, quando os seres vivos decompositores estão fazendo a decomposição, eles também liberam gás carbônico, e na combustão de veículos, fábricas e queima de florestas. Então, tanto a respiração dos animais, como a decomposição, como a combustão, né, que é a queima, né, de veículos, de fábricas, de indústrias, libera o gás carbônico. Esse gás carbônico ele é absorvido pelas plantas, que libera o oxigênio. Só que, como eu falei para vocês, o gás carbônico ele está em excesso. O que é que acontece? Além do ser humano estar liberando muito gás carbônico, o desmatamento ele está aumentando. Então, o que é que acontece? Quem libera o oxigênio para a gente respirar? As plantas. Quem é que absorve esse gás carbônico que a gente solta e que a poluição solta no ar? São as plantas. Se eu tenho muita liberação de gás carbônico, tanto pela respiração dos seres vivos, como também pela poluição, e eu desmato as plantas, quem é que vai capturar esse gás carbônico para limpar a natureza? Então, o que é que está acontecendo? O ser humano está poluindo mais e está desmatando mais. E esse gás carbônico ele fica em excesso. Se o ser humano produzisse muito gás carbônico e plantasse muito, aí até compensaria, porque a planta vai pegar esse gás carbônico e vai transformar em oxigênio. Só que não. O ser humano ele está aumentando a quantidade de gás carbônico pelas fábricas, indústrias, automóveis e está desmatando. Então, não tem planta para capturar esse gás carbônico e transformar em oxigênio. E isso está causando muitos problemas ambientais que a gente vai ver na próxima aula. Ok? Então, gente, eu falei para vocês, né, da composição da atmosfera, os gases que compõem e as outras partículas, né, que podem existir na atmosfera. E agora eu vou apresentar para vocês como é que se dá a divisão dessa atmosfera.
A atmosfera da Terra, ela foi dividida em 5 camadas. Não que exista uma divisão entre uma camada e outra, né? Uma parede, uma barreira lá para dividir uma camada e outra. Essa divisão ela foi feita pelos cientistas para facilitar o nosso estudo e para facilitar alguns acontecimentos que podem acontecer dentro de cada uma dessas camadas. Essas camadas elas foram divididas pela distância aqui da crosta terrestre, que é onde nós estamos, em direção ao espaço. Imaginem a gente fazendo agora uma viagem de foguete, saindo de onde a gente está, que é aqui na crosta terrestre, e indo em direção ao espaço. O que é que a gente poderia perceber nessa viagem, né? A partir do momento que a gente vai subindo, né, adquirindo uma altura maior, a gente vai observando algumas coisas e vamos fazer essa viagem, né, na cabecinha da gente, no mundo da imaginação, e vamos perceber o que é que acontece em cada uma dessas camadas, tá? Então, a troposfera é a primeira camada da atmosfera, é onde nós estamos, né? Onde a gente está agora, nós estamos na camada chamada troposfera. Nessa camada é onde existe a maior quantidade de oxigênio, que é o ar, o gás essencial para a nossa respiração. Por quê? Porque como as plantas estão aqui, na crosta terrestre, então as plantas que liberam o oxigênio que a gente respira, então aqui existe uma camada, né, uma quantidade maior desse gás. Na troposfera é onde existem também os fenômenos meteorológicos. As nuvens, elas estão na troposfera. A troposfera, ela mede cerca de 10 quilômetros. Então, as nuvens estão aqui e os acontecimentos, os fenômenos meteorológicos como chuva, trovão, relâmpagos, acontecem nessa camada aqui. Devido a isso, os grandes aviões, eles não sobrevoam o tempo inteiro aqui na troposfera. Eles vão seguindo o seu caminho e eles seguem até a estratosfera, que é a camada seguinte, cerca de 10 quilômetros para cima. Por que os grandes aviões voam aqui na estratosfera? Porque aqui não existem nuvens para atrapalhar a viagem e também não existem os fenômenos meteorológicos. Os fenômenos meteorológicos acontecem na troposfera, que é essa primeira camada aqui. Seguindo a nossa viagenzinha, né, no nosso foguete, na estratosfera é onde voam os grandes aviões, por causa dos fenômenos meteorológicos, como eu acabei de falar. E também é onde existe o ozônio, que é um gás presente nessa camada que protege a Terra dos raios ultravioletas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da camada de ozônio na próxima aula, tá? Então, na estratosfera é onde voam os grandes aviões, na estratosfera é onde existe a camada de ozônio, que é o que protege a Terra dos raios ultravioletas. E seguindo, nós vamos entrar na mesosfera, que é a camada do meio da atmosfera da Terra. Na mesosfera é onde a gente vai ver alguns fenômenos como as estrelas cadentes. Às vezes, a gente até observa aqui da Terra, né? As estrelas cadentes, elas aparecem aqui nessa região da atmosfera, que é a mesosfera. Essa camada aqui também é a camada mais fria da nossa atmosfera, ok? E se a gente continuar seguindo nossa viagem no nosso foguete, a gente vai entrar na camada seguinte, que é a termosfera. A termosfera é a penúltima camada da atmosfera da Terra. Ela é a camada considerada mais quente de todas. É onde está a Estação Espacial Internacional, que é controlada lá pela NASA e envia informações da Terra lá de cima, né? Para que a gente tenha controles, tire fotos de lá de cima para a gente ter controle de queimadas, de como é que está a Terra. Então, alguns estudos são feitos a partir dessa Estação Espacial Internacional, que ela está localizada em órbita aqui na termosfera. E quando a gente continua seguindo nossa viagem no nosso foguetinho, a gente chega na última camada da Terra. Essa última camada da Terra está a cerca de 10 mil quilômetros para cima. É onde existem os satélites artificiais, né, que facilitam a nossa vida aqui na Terra em relação a GPS, ao uso de celular, de rádio, de TV, que emite essas ondas, né, essas frequências lá dos satélites aqui para a Terra. Esses satélites eles ficam em órbita aqui nessa camada, né, na exosfera, que é uma camada que não tem gases, né, tá bem distante de onde nós estamos. E ao sair da exosfera, a gente entra no espaço. Nós ultrapassamos todas as 5 camadas da atmosfera e quando a nossa nave começar a flutuar, porque a gravidade fora da Terra ela tende a ser zero,
Lá a gente flutua, epa, chegamos no espaço. Então, aqui no espaço, quando a gente chega aqui nessa parte aqui, após a exosfera, a gente flutua porque a gente já entrou em contato com o espaço, saímos do planeta Terra. Então, essas 5 camadas da atmosfera da Terra são essas 5, em ordem da mais baixa para a mais alta. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Cada uma tem algumas características, né? Alguns fenômenos e algumas coisas acontecem em camadas específicas, que agora vocês têm o conhecimento de quais são essas 5 camadas, tá? E a aula de hoje era isso, eu não finalizei o capítulo ainda. Esse capítulo ele é um pouco longo, eu falei mais das características da atmosfera para vocês, das camadas da atmosfera, o que é que existe na atmosfera, o que é que existe em maior quantidade na atmosfera, mas na próxima aula a gente vai falar um pouquinho desses problemas ambientais que podem existir na atmosfera. Então, eu peço que vocês assistam aos vídeos que eu vou colocar em anexo. Dentro do formulário que eu vou mandar para vocês, vão ter algumas dicas de vídeos para vocês olharem, né? Algumas animações, como eu coloquei na aula passada. Respondam a atividade do formulário que eu vou encaminhar para vocês. Se preciso, aí vocês assistem a aula novamente e leiam o capítulo 2 do livro. Lá na descrição do formulário eu vou dizer em quais páginas do livro está esse assunto que a gente viu hoje, ok? Então, até a próxima aula. Bye, bye. Não esqueçam de fazer o exercício.